Olá, sejam bem-vindos à 10ª videoaula de revisão do Instituto de Formação Bancária. Hoje vamos falar da questão de fundos de investimento não bancários. Esse capítulo vai ter uma exigência até razoável para o tamanho que ele tem. Vão ser de 2 a 3 questões na prova do CPA 20 e 2 questões na prova do CEA. A vantagem é que é um capítulo muito fácil, é para acertar todas as questões. O conteúdo é muito curto. Começamos falando de fundo de investimento imobiliário. O que fundo de investimento imobiliário faz? Investe em imóveis. Simplesmente isso. O que este fundo faz é investir em imóveis, prontos ou na planta. O que o investidor recebe? Ele recebe o aluguel e recebe a valorização do imóvel. Além disso, o investidor pode ter ganho de capital, ou seja, ele compra o fundo e na hora que ele vende as cotas, ele teve um ganho de capital. Eles são sempre fundos fechados, negociados apenas em bolsa de valores ou em mercado de balcão. E aí muita gente me pergunta, mas eu vendo fundo imobiliário no banco? Não é o banco que está vendendo o fundo imobiliário. Lembre-se que o banco é múltiplo. Quem está vendendo o fundo de investimento imobiliário é a corretora do banco. Apenas bolsas de valores e mercado de balcão podem vender fundos imobiliários. Esse fundo, que existe em algumas agências bancárias, são fundos oferecidos por corretoras através do mercado de balcão, que é a agência bancária. A agência bancária é um mercado de balcão. Ele não é uma bolsa de valores, é um mercado de balcão organizado. O fundo pode temporariamente deixar 25% do seu patrimônio em renda fixa. E não é possível negociar fundos de investimento imobiliário no mercado de futuro ou de opções. Ou seja, eu não posso comprar uma opção de compra de um fundo imobiliário, só no mercado à vista. O fundo imobiliário tem que distribuir 95% do que ele lucra, seja com valorização do imóvel, seja com aluguel, ficando com 5% do lucro. Curioso ou não, esta na média é a comissão praticada por corretores de imóveis, 5% do valor do imóvel. O fundo de direito creditório, também conhecido como FDIC, é a oportunidade do investidor virar banqueiro. Para quem que esse FDIC está emprestando? Para clientes do banco. Ou seja, o cliente foi lá e descontou uma duplicata, o banco, ao invés de usar o dinheiro dele, ele usa o dinheiro de um FDIC para fazer esse empréstimo. O que o investidor recebe? Todos os juros do banco. Ou seja, se o banco fez um desconto de duplicata a 2% ao mês, o cliente do FDIC vai receber 2% ao mês. É uma forma do banco emprestar dinheiro sem ter o dinheiro para emprestar. Ele faz isso através do FDIC. Normalmente, o que o banco faz? Ele pega a parte de sua dívida e vende para um FDIC. Ou seja, pega uma parte do seu ativo, do dinheiro que ele emprestou para os clientes, e vende para um FDIC para ele poder fazer novas operações de empréstimo. O banco gosta de viver ganhando tarifa. Para ele é interessante ter muitos empréstimos porque ele ganha muitas tarifas de contratação. O FDIC até pode comprar títulos direto, emprestar dinheiro direto para o mercado, mas não é uma operação comum no Brasil. Como funciona isso? O FDIC obrigatoriamente tem que ser administrado por um banco que é dono das cotas subordinadas, ou seja, o FDIC é criado e entrega cotas subordinadas ao originador, que é o banco. Quando o FDIC vende cotas, essas cotas subordinadas somem, deixam de fazer parte do organizador, ou seja, do banco, e passam para a mão do investidor, e passa a se tornar uma cota sênior. Esse investidor entrega o dinheiro para o FDIC, assim como o organizador também entrega o dinheiro para o FDIC. O que o investidor vai ganhar? O resultado. E o banco também vai ganhar o resultado. Mas o fundo precisa primeiro distribuir
investimentos, os resultados para as cotas sêniores. Funciona como uma ação preferencial. E depois ele entrega remuneração para as cotas subordinadas, que são do banco organizador. No caso de um resgate, de uma liquidação do fundo, primeiro tem que ser liquidado as cotas sêniores dos investidores, posteriormente as cotas subordinadas. E uma outra característica interessante do FDIC é que a aplicação mínima neste fundo é de R$ 25 mil, conforme resolução da CVM. Os fundos offshore não têm nada de diferente com qualquer outro tipo de fundo que você já viu. Simplesmente são fundos constituídos fora do Brasil. Toda vez que um fundo constituído fora do Brasil aplica dentro do Brasil, ele se torna um fundo offshore e passa a poder vender cotas também na Bolsa de Valores. Finalmente, temos os fundos índices, também chamados de ETFs. O que são os fundos índices? O mais conhecido deles é o PIB, o Papéis Índice Brasil Bovespa, que reflete exatamente o IBRX50. Todos os fundos índices são passivos, eles procuram acompanhar um investimento. Esses fundos índices têm apenas uma diferença em relação aos fundos normais. Ele pode ser resgatado em ações ao invés de ser resgatado em dinheiro, para grandes quantidades. Por exemplo, no caso do PIB, se você tiver R$ 200 mil aplicados no PIB, você pode, ao invés de querer resgatar em dinheiro, resgatar em ações. E aí o PIB vai fazer a conta e te entregar um pouquinho de cada ação. Esses fundos podem acompanhar qualquer índice, não é só o PIB que existe. Existe o Small 11, que acompanha o índice das Small Caps do Ibovespa, o MIDA 11, que acompanha outro indicador da Bovespa, tem fundo índice de sustentabilidade, fundo índice de governança corporativa, tem fundo índice para tudo. Se você for no mercado americano, você vai reparar que quase todos os fundos de renda variável são fundos índices. Pouquíssimos são aqueles que são comercializados nos bancos. Qual que é a vantagem do investidor aplicar num fundo índice? Este fundo índice normalmente tem taxas de administração muito baixas. A do PIB, por exemplo, é inferior a 0,5% ao ano, enquanto um fundo de bolsa de valores num banco tem taxas de administração entre 2% e 4%. Para resumir, o fundo offshore pode aplicar em qualquer coisa, títulos públicos, debêntures, derivativos e ações. Os fundos índices são autorizados a funcionar apenas para aplicação em ações. Os fundos imobiliários são obrigados a aplicar em imóveis e os fundos FDICs são obrigados a aplicar em direitos creditórios, que são empréstimos feitos por bancos.